Oi, salve nação! Mais um vídeo pra vocês. Vejam aí toda a análise dos comentaristas sobre a vitória do Flamengo em cima do Coritiba, hein? Bora, nação! Amigas e amigos do Troca, foi um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. Um jogo de muita voluntariedade das duas equipes, né? Jogando pra frente. O primeiro tempo foi muito bom, acho que um dos melhores primeiro tempo que eu vi nesse campeonato. No segundo tempo caiu um pouco de produção, né? Mesmo com a... Quem não assistiu o jogo, vê 3 gols no primeiro tempo com mais 2 gols no segundo tempo, acho que foi um jogo, no geral, os 90 minutos bom. Mas o segundo tempo foi bem abaixo do que fizeram no primeiro. Muitos erros de saída de bola, as duas equipes errando muito. Só que tanto Flamengo como Coritiba não aproveitando esses erros, né? Teve situações de gols ali que poderiam ter sido convertidas em chances claras, mas não conseguiram. Aí a qualidade do elenco do Flamengo, né? Muitos jogadores individuais que podem decidir uma partida. E o Gerson, no final do jogo, fez um golaço aí, um chute de rara felicidade, onde conseguiu essa vitória para o Flamengo aí, que dá uma tranquilidade no ambiente, né, Lino? Lino também estava comigo na transmissão, né? Dá para perceber, né? Dá para perceber. Obrigado, Grafite, por você avisar a gente. Tá aqui no Troca nesse momento. Vamos botar os melhores momentos. O Grafo ancorando tudo. Você quer... Só um abraço. O que você quer falar, Grafite? Só um adendo que o Dandan queria estar aqui. Eu tô chateado porque eu estou aqui no lugar, mas ele queria estar aqui. Ele não tá com muita fome hoje, não. Eu até acreditei na primeira parte, a segunda é uma mentira. Roda aí os melhores momentos do jogo, enquanto o Carlos Eduardo Lino vai falar pra gente. Ô, Lino, eu vou te jogar uma pergunta, porque eu concordo com o Grafa nesse primeiro tempo. É um primeiro tempo agitado, né, uma virada por 2-1, o Coritiba começa bem, o Flamengo depois também entra no jogo. Foi quente a coisa. O segundo tempo muito abaixo, principalmente do Flamengo. Mas o Flamengo não joga muito pouco para esse elenco que tem. O Grafite cita a qualidade, que para mim também é responsável pelo 3-2. Né? O gol do Gerson é um gol de qualidade individual. Mas não é um time que joga muito abaixo do elenco que tem? Sim, só que essa história é muito longa e ela tem diversos aspectos, né? Que passam por questões dentro de campo, por ideias de montagem, por questões ligadas ao São Paulo, mas vale a pena a gente falar sobre o que aconteceu na partida de hoje especificamente, como dentro de campo o Flamengo vai se transformando e vai se transformando para pior até. O São Paulo ajusta algumas coisas na primeira etapa. O Coritiba estava dando indícios de que ia fazer aquela bola longa nas costas do Felipe Luiz. Foi a 5ª tentativa de bola longa naquele setor e numa delas acabou rolando o pênalti. O São Paulo depois traz o Gerson um pouquinho mais para perto do Felipe Luiz para proteger. O Felipe não estava fazendo o que já fez em outros tempos, aquela saída de 3 por dentro para soltar alguém, não. Estava bem aberto pelo lado esquerdo e estava exigindo proteção. Depois que o Flamengo ajusta isso, dá no que dá. O Bruno Henrique ganha mais espaço, consegue ficar um pouco mais solto. Estava muito próximo do Gabigol por dentro, começa a jogar aberto, porque o Gerson já não está mais ali, já está fazendo outro tipo de proteção. O Flamengo vai se arrumando dentro de campo, até que ponto se é a orientação, são os jogadores achando espaço, a gente não sabe. Mas cresce, faz um bom primeiro tempo. No segundo tempo, amigo, dá tudo errado pro Flamengo. Tudo errado. A gente ainda está no primeiro tempo, aquele lance ali... Na mão do Wesley, né? Daqui a pouco a gente vai ter o Paulo César de Oliveira para falar, né, a regra, inclusive desse toque de mão. A gente está vendo ainda imagens do primeiro tempo, que o Flamengo faz uma blitz no finalzinho aí da primeira etapa. O que chama atenção, e esse aí é o último lance do primeiro tempo, podia ter matado, né, Mansur? Aí na primeira etapa, o Gabigol serve o Bruno Henrique, que acaba parando no goleiro. Aí a gente olha o que acontece Defesa do Matheus Cunha. Uma bela defesa do Matheus Cunha no final da primeira etapa. Do Edu. E a gente vai olhando, e por isso que eu estava abrindo aqui essa discussão do jogar pouco ou jogar muito, esse time do Flamengo, oscilando muito ainda na temporada. Porque passa a impressão, e a torcida do Flamengo que está na hashtag aqui, na hashtag Troca de Passe, ao que vale aos 3 pontos, mas realmente é mais sorte que juízo, né, em muitos casos, e hoje pareceu isso, é que o segundo tempo do Flamengo, é que não é que o Flamengo joga baixo e o Coritiba faz um grande jogo. O Coritiba, ele vai ganhando campo, vai ganhando espaço, e o Flamengo simplesmente não produz. E as substituições do São Paulo são muito criticadas. Não pelas peças apenas, mas até pelo momento, né? Ele tira um centroavante, joga sem o centroavante de fato como referência, mesmo que ele coloque o Bruno Henrique ali centralizado, mas logo depois ele coloca um centroavante. Então qual que é o sentido do que vem fazendo o Sampaoli aí olhando o recorte do jogo do segundo tempo que foi decidido nesse balaço aí do Gé? A principal lição que o jogo deixa é que a gente discute por vezes muito, e deve discutir mesmo, precisa discutir a questão tática, só que qualidade técnica salva muita atuação ruim, né? Muita atuação inconsistente. O Flamengo, para mim, a grande questão desse Flamengo é que os sinais que ele emite, eles são quase sempre inconsistentes.
porque você tem um primeiro tempo em que o Flamengo fazia coisas interessantes com bola. Para mim, quase todas elas a partir da retomada do desenho de um losango. O Flamengo tinha um tripé com o Pulgar, o Vitor Hugo, o Pulgar como primeiro volante, o Vitor Hugo mais pela direita, o Gerson um pouco mais à esquerda, a Arrascaeta com o Bruno Henrique e Gabigol à frente. É o losango parecido com o do Dorival do ano passado. Mas a questão não é o desenho, a questão é a execução, a qualidade da execução. E esse desenho de hoje ainda tem uma vantagem em relação ao do ano passado. Vou pedir para você segurar a vantagem, porque o Sampaoli vai falar. Vai que ele fala. Vai dizer coisas muito mais importantes do que eu. Fala aí, Sampa. Sofreu gol, teve tranquilidade para virar o jogo. Segundo tempo mais igual, mas o Flamengo acabou com o Gerson ali no chute de rara felicidade, acertou, deu a vitória e diminui a distância para o Botafogo. Eu queria que você falasse um pouco disso tudo, do jogo e agora dessa distância que começou a diminuir. Obrigado. Sí, acho que você tem un análisis cierto. El primer tiempo Otimi tenía que haber ganado por mayor diferencia. Lamentablemente en el segundo tiempo se encontró con un gol muy cedo que generó algún tipo de dificultad anímica y se hizo un partido también por el desgaste que Otimi viene teniendo y con algunos jugadores que venían un poco complicados como Bruno que tenía alerta física como para poder jugar Pulgar, mas el equipo con un poco más de desorden que en primer tiempo, el segundo tiempo fue a buscar y logró la victoria. Creo que en el balance, victoria merecida de Flamengo, mas como sempre falo, muita coisa por corrigir. Boa noite, Sampaoli. Aqui à sua esquerda, Cidão Marinho da Litoral News. Estou olhando as redes sociais e o torcedor não gostou da atuação do Flamengo hoje. Já não vem gostando das atuações do Flamengo nos últimos jogos. E aí muita gente diz, a vitória não pode ofuscar uma atuação ruim. O que acontece na sua equipe que não consegue atuar de boa maneira? A última grande atuação foi aquela contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre. No, son puntos de vista. Indudablemente Otimi está costando algunas situaciones. Por momentos hoy Otimi jugó muy bien, especialmente el primer tiempo, en una cancha difícil. Con Gremio, la semifinal de la Copa de Brasil en el Maracaná también creo que fue superior. Mas, seguramente la consolidación que siempre falo ainda ten que resultar en más tiempo, mas yo considero que hay muchos momentos que Otimi juega mejor, tiene mucha presión para ganar, eso también perjudica algún tipo de rendimiento y básicamente tenemos que encontrar rendimientos individuales más altos y colectivamente que Otimi no se resienta cuando está em algum momento de adversidade. Ô Jorge, boa noite. Serão agora 2 semanas inteiras de treinos com 2 jogos só no fim de semana. Você falou agora na sua resposta anterior em necessita de mais tempo para algumas coisas acontecerem. Você acha que finalmente com essas 2 semanas você já consegue assim ver um horizonte melhor para o Flamengo evoluir? Você considera que é um tempo bom de treinamento essas 2 semanas? Siempre hubo un tiempo de entrenamiento, mas la evolución está relacionada con aquel que proyecta y también con aquel que ejecuta. Nosotros tenemos que saber que o futebol tiene mucho que ver con estructuras ofensivas y defensivas y con momentos también de jugadores que resuelvan algún tipo de juego de manera creativa. Entonces, tenemos que recuperar la forma colectiva y tenemos que también recuperar la forma individual. Sampaoli, aqui na sua frente. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou que ainda tem muitas coisas a corrigir. Um time que talvez pretenda uma arrancada no Campeonato Brasileiro tem pela frente uma decisão da Copa do Brasil. Hoje, por muitas vezes, pareceu até desligar em alguns momentos da partida, errar muitos passes, tinha muitos espaços. O Gabigol e o Bruno Henrique tiveram uma chance muito grande, talvez até fazer o 3º gol no fim do primeiro tempo. E voltou muito, pareceu também desligado no segundo tempo, tomar um gol tão fácil. É um dos problemas que você está identificando nesse Flamengo, um time que às vezes desliga bastante durante a partida? Sí, es un tema anímico también que tenemos que resolver porque indudablemente Otimi hace un esfuerzo y a veces no tiene la precisión. Normalmente la precisión del juego también tiene que ver con la precisión individual, que falaba antes, cualitativa,
mas tenemos que intentar defendernos mucho más con la bola, tener mucho más control, más pase en campo rival, que es la propuesta. A veces Otimi acelera mucho, juega de ida y vuelta y ahí es donde sufre más. Pero siempre aproveché el tiempo para poder lograr modificaciones. La gran preocupación hoy sí es que Otimi tiende a ser defensivamente un poco vulnerable. Entonces vamos a tener que cambiar o la forma o nombres propios para intentar ser un equipo más sólido en ese aspecto. Sampaoli, Letícia aqui, do GE. Eu queria falar um pouquinho sobre o Cebolinha. Já são 4 partidas que ele não vem sendo utilizado e eu queria saber se é uma escolha de jogo sua e se tem relação, claro, com as boas atuações do Bruno Henrique. No, no hay espacio para todos. Cebolinha hoy está en un momento donde no ha sido tenido en cuenta porque Bruno Henrique es una de las figuras de Otimi y entonces es difícil entrar por él. Mas bueno, se gana el momento donde tenemos que tener a Cebolinha preparado por si ahí se acontece alguna cosa que haga que él pueda retornar al equipo. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. A gente tem um retorno e um feedback da torcida, né, em relação àquilo que a gente vem trabalhando e por isso a gente tem esse retorno da torcida que cobrou bastante sobre o Ayrton Lucas não ser titular da partida. Já é a segunda vez consecutiva que o Filipe Luís foi escolhido para ser o titular. Filipe Luís com uma história bastante respeitada no clube, mas a torcida estava contestando de por que o Ayrton Lucas não foi escolhido para isso. Eu queria saber de você, por que da sua escolha, né, reforçando que o Filipe Luís acabou cometendo um pênalti por conta, né, de chegar um pouco mais atrasado no lance. Algumas jogadas da equipe do Coritiba aconteceram por ali. Queria que você explicasse para a torcida a sua preferência, nesse momento, pelo Filipe Luís e não Ayrton Lucas. Son dos jugadores totalmente diferentes. El último tiempo de Ayrton no fue lo mejor de manera individual. Otimi con Felipe logra mejor salida, con Ayrton logra más verticalidad en campo rival atacando. Entonces la posibilidad de tener un jugador con la experiencia de Felipe en este tipo de manera de jugar desde el inicio nos da más pausa, más precisión. Y obviamente que si Otimi domina bajo ese concepto, no sufrirá, mas cuando no domina y juega de ida y vuelta, a lo mejor es el jugador más apto para esa posición es Ayrton. Pero sinceramente es un tema de elección personal, es mi elección. O sea, yo no me fijo en lo que piensa ninguém. Yo coloco al que creo que está mejor y para eso los veo todos los días entrenar y por eso estoy aquí. Última pergunta, hein? Sampaoli, TT Mota, aqui da Jovem Pan News Curitiba. Até que ponto essa vitória de hoje agrega no motivacional do Flamengo para agora, nessa pausa até a final da Copa do Brasil, ter aí uma alavancada, uma retomada no Campeonato Brasileiro e retomar ali a briga pelo topo da tabela? Una buena victoria para lograr consolidar un montón de conceptos que a gente tiene relacionado a mi sentir futbolístico. Yo siempre falo la misma cosa, que un proyecto futbolístico está relacionado con la ejecución de una forma de jugar y el respeto de esa situación durante el mayor tiempo posible. Esos son los equipos que recuerdo en el tiempo. Entonces mi tarea es convencer a un grupo de jugadores que tiene una característica que ha jugado de otra forma y que ha ganado de otra forma, tentar jogar de la forma que eu quero. Tá aí o Sampaoli, então, coletivo do treinador do Flamengo, depois da vitória sobre o Coritiba lá no Couto Pereira. Aqui a participação, até que eu tenho que liberar aqui os amigos, mas ó, o Flávio, torcedor do Flamengo, falou que ganhou, mas não convenceu, o time está muito abaixo. A Rita de Cássia falou que não interessa se jogou mal, o importante é os 3 pontos. O Lucas falou que o Sampaoli consumiu até com o futebol do Arrascaeta. Enfim, é uma torcida que até se divide, mas muita gente acredita ainda que o Flamengo pode jogar mais. Olhando para o que perguntou até o Eric Faria, né? Agora são 2 semanas, com semana cheia, raras semanas cheias aqui no futebol brasileiro. São só os 2 jogos no fim de semana. É muita coisa para acertar ali no Grafa. Esse Flamengo está com 35 pontos, 3º lugar do brasileiro e finalista de Copa do Brasil. Qual que é o acerto principal, qual a prioridade aí do Sampa para essas 2 semanas?
São Paulo enlouquece a gente, né? Que ele dá coletiva, ele fala que precisa fazer modificações. O que ele mais faz é modificação. Toda hora. Ele não mantém escalações, são 32, 33 escalações 33 seguidas, foi de hoje, eu acho. em que ele não repete, o time muda bastante dentro de campo, mas uma coisa a gente precisa dar como mérito para ele hoje, né? O jogo se decide a partir de uma modificação que é comum que ele faz, a gente até questiona, que é abrir o Gerson já cansado pelo lado esquerdo, tirar normalmente o Bruno Henrique, modificar o lado esquerdo e trabalhar com o Gerson mais no setor isoladamente. O chute só surge porque o Gerson está naquele setor, recebe a bola, na falta de espaço ele acaba batendo de longe. Isso aí tem Sampaoli, né? Agora, por isso que ele não bota o Cebolinha. Que o Cebolinha está numa fila que hoje tem o Bruno Henrique, quando não é o Bruno Henrique, é o Gerson que cai no setor. Ele vem depois. Assim como o Pedro, quando entra quando o Bruno Henrique vira quase o centroavante, o Gabigol sai, o Pedro só vai entrar depois. São escolhas do Sampaoli. Boas ou ruins, ele está mexendo o tempo inteiro no time. E o Coritiba, né, Grafa, por outro lado, sai de campo hoje, a gente viu a última pergunta para o Sampaoli, no caráter emocional, até como que o time sai, né, para o jogo, como que retoma a confiança depois de uma derrota no fim, com um segundo tempo que foi favorável para o Coritiba. Vai ter trabalho, Thiago. Vai ter trabalho. É a quarta derrota seguida, né, do Coritiba, que teve uma ascensão, né, depois da saída do Antônio Carlos Zago, né, ele vence 3 jogos, depois ele tem essa sequência negativa, perde para o Botafogo, para o Red Bull, para o último Corinthians e agora o Flamengo. Só que ele perde jogando bem, ele teve uma boa atuação hoje. E quando você perde da maneira como perdeu hoje, tomando um gol no final, dá um abatimento quando o time está na zona de rebaixamento. Mas a equipe mostrou evolução, mas vai ter muito trabalho. Só sobre o Sampaoli, 2 pontos importantes na pergunta do Eric, que ele fala sobre o tempo de trabalho, ele fala de decisões dos jogadores em campo também, que precisam melhorar decisões, de matar o jogo. A execução, né? A execução, né? No final do primeiro tempo, o Flamengo teve chance de matar o jogo, fazer 3 ou 4-1 naquele momento do jogo. Então isso é importante também, ver o lado dos jogadores dentro de campo, das ações, de finalizar bem. Destacou no começo do ano com a ausência do Bruno Henrique, jogando com o Gerson ali pelo lado dele também. Ele é um jogador muito agudo, que chega ao fundo. Só que quando você tem o Bruno Henrique, você tem a necessidade de ter o Felipe Luiz, que é um jogador que cai mais pelo meio, que tem um toque de bola mais refinado e deixa aquele espaço para o Bruno Henrique. Então, dificilmente, quando tendo o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas vai jogar, porque são 2 jogadores que ocupam praticamente a mesma faixa de campo. Eu vou trazer essa discussão para cá, para o Ramon e para o Mansur, já agradecendo aqui aos amigos. Lino, tamo junto. Valeu. Boa noite para você. Tranquilo, viu, Grafo? Vamos trocar de passe. Tranquilo, pô. Sempre tranquilo contigo aqui. O grafista tem 2,70 m, tem medo de mim. Isso aí Eu até falei com você, eu também na transmissão antes do jogo, eu fiquei dosando e medindo as palavras. É isso, eu gosto de causar esse pavor. O Grafo, um beijo pra você. Valeu, Lino, mano, tamo junto, meu amigo. Abraço, Grafa, se encontra Tá aí. tocando terror em todo mundo. Se encontra durante a semana. Igor, cara. A gente se encontra durante a semana. Eu vou pegar esse ponto aí que o Grafa tocou, que é o ponto do Felipe Luiz e Ayrton, Ramon, que eu acho que é uma boa discussão e ela foi levantada também nessa coletiva do Sampaoli. E hoje a proposta do Coritiba, do Thiago, foi muito clara no início do jogo, né? Era aproveitar o Felipe Luiz, quando o Felipe Luiz avançava com a bola no pé, essa saída citada pelo Sampaoli, tentava encontrar o espaço deixado. É isso aí, nação. Mais uma vitória do Flamengo. Vocês viram aí todas as análises dos comentaristas. Comentem o que vocês acharam aí da partida, o que vocês acharam do comentário dos comentaristas. E não se esqueçam, hein? Deixem seu like e se inscrevam no canal.